Fala pessoal, hoje é dia de podcast, nosso 44º podcast. Vamos contar uma história sobre um empresário que estava insistindo em buscar maneiras de como pagar menos imposto. E essa história eu tive a felicidade de presenciar ontem com essa pessoa e ela estava me contando a saga dela junto à contabilidade que ela estava lá atuando e as diversas vezes que ela tentou reduzir carga tributária. Isso é interessante porque não se aplica a todo mundo, mas é um dos casos mais recorrentes que a gente verifica no mercado de erro e negligência das pessoas realmente não se adaptar a modelos e reduzir sua carga tributária. Porque o que eu sempre falo aqui é que pagar imposto é ruim, mas pior do que pagar imposto é ruim é pagar imposto atrasado. E pior do que pagar imposto atrasado é pagar imposto com multas, juros e uma auto-infração atrasada. E, né, se você ali ainda mais está dando dinheiro para o governo porque você quer ser um bom contribuinte. Então, se esse não é o seu caso, se você quer dar apenas o que realmente é necessário para o governo, estritamente o que está na legislação e nada mais, assiste esse podcast até o fim, porque foi uma conversa de mais de 2 horas sobre carga tributária, então, de empresário para contador. Então, vai ficar um bate-papo também para que você possa assistir e olhar para si e tomar uma decisão de uma maneira mais fácil, objetiva até, por onde percorrer essa jornada. Pessoal, basicamente estava conversando com a pessoa ontem e qual foi o grande relato dela? Olha, Valdemir, eu estava com a empresa do Simples, e essa é a minha empresa do Simples, eu estava com o faturamento ali já no teto ali os 300, 400 mil todo mês, e aí o contador foi lá, né, meu antigo contabilidade, ele foi lá e desmembrou a minha empresa, fez 2 empresas. Aí o rapaz, duas empresas do mesmo segmento empresarial e tudo mais, e essa pessoa estava lá com 2 empresas e automaticamente ele também aumentou mais o faturamento, passou de 400, foi para 500, depois 600, e ficou ali 600, 700 mil, dividindo o faturamento dessas 2 empresas operacionalmente. Aí eu, escutando aquela história, achando muito interessante, fui deixando ele contar um pouco mais do caso dele, e ele falou, rapaz, todo mês estava pagando algo em torno de 60, 70 mil reais, de Simples e tudo mais. Tinha mês que dava um valor, mês que dava outro. E ele muito inquieto com esse volume de pagamento de imposto que ele estava, porque é uma sangria muito grande do caixa de uma empresa. E ele, rapaz, se perguntando muito o que ele poderia virar. Uma hora ele, rapaz, se eu virasse uma indústria, se eu virasse uma empresa de serviço, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Eu quero essa busca, né? Remodelar o seu negócio com a objetividade de aumentar o seu lucro, diminuindo a tributação. Ele está certo? Estritamente certo. Está buscando operações dentro da legislação para que ele possa realmente chegar a esse entendimento e a busca do resultado que ele mais almeja, que é pagar menos imposto e deixar mais dinheiro no caixa da sua empresa. E aí, pessoal, olha a grande situação. Ele insistiu tantas as vezes sem ter retorno que ele, de fato, foi até um consultor financeiro para orientar ele sobre essas temáticas e outras temáticas também do dia a dia da empresa dele. E o grande objetivo dele era o quê? Pagar menos imposto dentro da legislação. Foi certo o que a contabilidade fez com ele? Dividir a empresa dele em 2, 3 ou 4? Olha, esse caráter de certo ou não, ele tem um lineador muito interessante. Porque quando a gente vai pensar se aquilo que a legislação nos permite ou não, de cara, se você tem empresas do mesmo segmento, então, teoricamente, você não deveria fazer o desmembramento dessa empresa em 2, você deveria abrir uma filial. E já o caso dele não se aplicava, porque ele estava no limite do faturamento. Então, a opção dele era analisar se ele deveria ir para qual outro regime tributário. Porque o grande situação é, se você está na casa dos 300 mil reais, aproximadamente 300 mil reais, muito provavelmente não compensa mais você estar no Simples, a depender da sua folha de pagamento. Mas esse lineador aí já está batendo de igual para igual ali com o lucro presumido, entendeu? Aí quem sabe ali um lucro real, a depender da sua margem de lucro, porque o presumido ele é uma presunção de lucro, então ele estabelece uma presunção conforme a legislação. Se o seu lucro for menor do que essa presunção, então é mais interessante ser para o lucro real. E lá nessa conversa que a gente estava tendo com ele falou assim, olha, agora tá bom. Aí eu, por que tá bom? Não, estou no lucro presumido, eu estou pagando bem menos imposto, e aí em 3 meses eu pago o que eu pagava uma vez por mês. Aí ele, ou seja,
Olha a frase do cara. A cada 3 meses eu pago igual o que eu pagava uma vez por mês dentro do Simples Nacional. Isso é uma loucura, né? Porque se o cara tá pagando de 3 em 3 meses o que ele pagava em todo mês no Simples, você vê a discrepância e o tamanho do erro dele de estar ali no Simples Nacional. Isso é o caso de muita gente. Pode ser o seu caso também, tá certo? Pode ser também o caso do seu cliente, do seu escritório de contabilidade. Então, o grande ponto aqui é analisar essa situação, se ela está acontecendo, para que você possa tomar uma decisão base estratégica. E aí tem mais coisa aí nessa conversa que me fascinou e me trouxe essa necessidade de fazer, poxa, eu vou fazer um podcast sobre essa conversa. Qual foi o outro cenário também? A empresa dele é de um decreto específico, sabe? Daqui do estado do Ceará e também de vários outros estados por questão do CONFAS. Autopeças. E lá nesse decreto, você tem a opção também do ICMS pedir um benefício fiscal. E ele estava pagando, pessoal, a alíquota cheia de ICMS também, porque o Simples não dá esse benefício. Tá certo? Porque a alíquota dele é pelo regime tributário, distribuição tributária. Não dá esse benefício. Caramba, esse bicho estava pagando muito imposto. Muito imposto. E além disso, ele ainda completou a frase e disse assim: olha, Valdemir, eu estava até pensando em virar indústria, porque realmente ele tem uma similaridade muito próxima da indústria, pelo beneficiamento que ele faz de algumas subquestões dele, que ele poderia sim buscar um enquadramento de indústria aí de uma maneira estratégica. Mas ele estava tão desesperado que ele já estava estudando a legislação porque ele não estava mais aguentando para a carga tributária, ao nível que esse empresário teve que chegar. E aí, pessoal, esse é o cuidado de realmente olhar para os nossos clientes, olhar para o empresário ali e sentir a dor dele verdadeiramente, de como buscar mostrar aqueles caminhos para aquela pessoa chegar àquele objetivo, para modular. Mas, enfim. E aí, todos vocês também sabem que o segmento de autopeças tem também um benefício pela parte do PIS/COFINS, que é o monofásico. E aí, esse contador dele anterior, o que ele fez? Ele disse assim, não, agora eu descobri que você tem uns impostos a recuperar. Ora, agora, depois de sei quantos anos o cara na base dele, sei quantas possibilidades de ele ter reduzido essa carga tributária de PIS/COFINS, pagar menos, mas para que você possa se beneficiar, eu vou fazer aqui o reprocessamento e depois você deixa o imposto atrasar. Quando o seu imposto atrasar, você compensa. Aí ele disse o quê? Beleza. Aí ele foi e fez isso. Quando ele fez isso, ele me contou a história, Valdemir, eu deixei o imposto atrasar, mas aí, quando ele compensou e quando eu fui pagar, deu o mesmo valor, por causa do multa e juros. Ele disse, deu um negoção que eu fiz. Pensa. Eu disse, meu amigo, por que não pediu restituição? É tão fácil quanto fazer o processo de compensação. É basicamente o mesmo processo. Você vai esperar aí, dependendo dos 3 a 6 meses, para ter o dinheiro em caixa, com a correção da Selic. Pessoal, essas pequenas situações são tão esdrúxulas de se imaginar que acontece, que você faz a recuperação tributária para uma pessoa e a pessoa vai se compensar e no final das contas ela vai pagar a mesma coisa porque ela tem que pagar a diferença de multa e juros daquilo que foi aberto. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pense estrategicamente, pense que o dinheiro é seu. Então, nós vamos ter essa cautela. Aí vamos para mais uma etapa da nossa historinha. Aí eu cheguei, cara, quanto é que tá o faturamento real hoje? Ele, rapaz, meu faturamento real hoje, Valdemir, que eu tô faturando lá, tá algo em torno de 600 a 700 mil reais. Eu, bicho, esse valor é um valor interessante. Quanto é a tua margem de lucro? Está em torno de 800 mil reais anos a 1 milhão ano, mais ou menos, de faturamento. Aí ele, Valdemir, eu acho que está muito próximo disso a minha lucratividade no final do ano. Eu disse, opa, aqui tem uma estratégia perfeita para o seu negócio, se você quiser saber operacionalizar. Porque se está nesse volume, se você entende de como está a situação da empresa, muito provavelmente você vai fazer o pensamento linha de mestre, que é o quê? Rapaz, tudo o que eu faço dentro da minha empresa é estritamente do meu negócio? Sim ou não? Sim, então,
Beleza. Não, Valdemir, eu faço algumas questões aqui pela comunidade do cliente, eu tenho a parte de frete, eu tenho a parte de entrega, eu tenho uma parte não sei de quê, tarará. Então, então nós já temos operações adjacentes à empresa, que não é o foco principal. E aí, pessoal, realmente aí valeria um desmembramento, mas com finalidades diferentes para a operação e a estrutura de um grupo empresarial. Porque normalmente os grupos empresariais nascem dessa forma. Como? Eu tenho uma empresa muito forte, que é o meu business, como é o caso da Contropax, é o nosso carro-chefe, a contabilidade. Mas eu tenho empresas do grupo. Por quê? Porque tivemos necessidade por cliente, tivemos necessidade de estratégia de mercado e fomos utilizando disso. Só que essas empresas paralelas também prestam serviço para a Contropax. E aí, se a Contropax for interessante ela ir para o lucro real, essa prestação de serviço, se eu migro mais para as outras empresas, se eu desmembro mais esses braços, eu gero um custo maior para a Contropax. Então, se eu teria que pagar um faturamento, uma carga tributária, uma presunção de 32%, mais ISS, mais INSS, tudo, eu olho o quê? Opa, eu não preciso, porque esse lucro aqui, se eu seguir a legislação, se você não for fazer uma coisa abrupta, mas seguindo a legislação pelo um princípio econômico e pelo um princípio legal, você consegue fazer esse lucro de 800 mil reais a 1 milhão de reais no ano passar a ser das operações colaterais do seu grupo econômico. Porque no grupo econômico, essa empresa não presta só serviço à Contropax, ela também presta serviço para o mercado. Ela não é exclusiva da Contropax. Então está aí a defesa jurídica e econômica da prestação desse serviço que você está fazendo dentro do seu ecossistema e você leva um lucro para uma tributação mais barata, desse lado de cá. Então, o que eu falei para ele? Olha, muito provavelmente, hoje, como você está lucro presumido de reduzir sua carga tributária, seria mais estratégico, talvez, porque eu não estou vendo o seu número completo, sua operação por inteira, você ter a empresa do lucro real e ter uma empresa para auxiliar, né, essa gestão da sua empresa principal dentro do seu ecossistema, dentro da sua metodologia de trabalho, e aí você teria mais benefício. Porque não é só a escolha do lucro real, é também a escolha de ele estar no lucro presumido já, ele já pode pedir o termo de benefício do Estado, para reduzir a carga tributária de algo de 42% a 58%, dependendo do produto. Ou seja, imagina só, se você ia pagar R$100 de ICMS, agora você vai pagar R$52 de ICMS. Imagina só, se você ia pagar R$50 de ICMS, você vai pagar R$48 de ICMS. É uma redução muito forte e substancial dentro do teu negócio que vai te trazer uma redução da redução da tua carga tributária e uma capacidade competitiva, porque vai sobrar mais dinheiro no teu caixa, ou para você baixar mais o preço do seu produto ou serviço, ou para você poder fazer uma expansão mais de mercado atrás de novas linhas de faturamento dentro do seu negócio. Eu acho que isso, vou corrigir minha palavra aqui, eu tenho certeza que isso fará uma total diferença dentro da sua empresa, onde vai lhe favorecer tributariamente e competitivamente pelo seu mercado. Olha, tem um setor aqui no estado do Ceará, que é o setor de material de construção civil. É um setor muito forte aqui no Ceará. Acho em todo canto do país, aqui no Ceará, porque a gente tem vários clientes desse mercado. Mas não é possível esse setor sobreviver, competir um para com outros, se eles não tiverem o termo de acordo do setor de material de construção civil. Da mesma forma também é o de autopeças. São dois setores que precisam crescer, competir do benefício estadual. Isso eu estou indo para benefício estadual, que é uma carga tributária extremamente elevada, a carga tributária da área do ICMS. É o principal impacto tributário, é o ICMS. É o X da questão, é a bola da vez. Né? Daqui a pouco vai deixar de ser, porque não vamos ter o IBS com a reforma tributária. Eu até queria frisar que no final agora de 2024 é o último ano, o próximo ano é o último ano desse formato tributário como nos conhecemos hoje. Então, esse conhecimento de hoje, ele deve fazer um esforço máximo de redução para que a gente possa alavancar a empresa e ter caixa para a reforma tributária. Porque eu disse e repito, a reforma tributária não vem para facilitar e não vem para reduzir custo tributário.
ela vem para aumentar a dificuldade e ela vai levar a custo tributário. A única coisa que ela vai facilitar de vez é a arrecadação mais rápida de impostos pela parte do fisco. Então, estrategicamente, você ter um excelente contador, você ser um excelente contador vai ser fundamental nesse processo para que você possa pensar e trazer essa competitividade para o seu cliente, para você, empresário, crescer mais forte. E aí, pessoal, nesse apanhado que estamos conversando aqui, qual é a grande percepção? Qual é o tamanho da minha empresa? Qual é o regime tributário? Quais são os meus produtos que eu estou faturando? Quantos colaboradores eu tenho? Qual é a região do país que eu estou? Onde estão meus fornecedores? Tudo isso faz parte do seu ecossistema tributário para tomar uma decisão. Então a decisão tem que ser agora para que você possa fazer uma alavancagem financeira e operacional muito alta em 2025, que vai ser um ano extremamente desafiador, e a gente sabe disso já, pelo que se apresenta até agora, até o final do ano, para que você possa, de fato, sobreviver e prosperar em 2026. 2025 vai ser um teste para 2026. Isso não tenho dúvidas nenhuma. Pelo cenário econômico, pelo cenário fiscal, pelo cenário do dólar, como ele está hoje, tudo isso vai refletir nas nossas decisões futuras do nosso dia a dia. Então, uma coisa também que você pode ter muito bem estrategicamente aqui, no podcast anterior falamos sobre planejamento estratégico que vai te ajudar a fazer um percurso melhor nessa tua jornada. Então, se você quer pagar menos imposto, quer ter mais segurança jurídica e quer se alavancar operacionalmente, esse é o momento de buscar as melhores decisões para que você acerte nesse processo e consiga o seu resultado alavancado. Porque como eu estava ministrando algumas palestras, como crescer e aumentar o seu lucro através da tributação. Esse ano de 2024 especificamente, algumas das minhas bases de cliente, nós podemos dizer como escritório de contabilidade que nós financiamos as operações dele, reduzindo carga tributária dentro da legislação, e esse crescimento inteiro, esse crescimento todo que foi gerado, né, todo esse crescimento que essas empresas geraram, foram possíveis devido à redução da carga tributária e à capacidade de ela pagar menos impostos, devido às boas escolhas que foram orientadas. Então, aqui é a grande situação. Se você prestou atenção em toda essa conversa, se você está refletindo nesse momento agora, qual é o seu posicionamento? O seu posicionamento deve ser claro. Como eu pago menos imposto em 2025 dentro da legislação, sem correr risco tributário, para eu poder alavancar meu lucro e o meu caixa da minha empresa para que eu possa fazer uma expansão estratégica. Ponto. Esse é o detalhe que você precisa saber, sair desse podcast agora, ir para a caneta, chamar seu contador. Vamos lá, quanto eu paguei em 2025? Quanto eu paguei em 2024? Eu quero simulações de quanto eu vou pagar em 2025. Aproveitar que você tem essa reta final ainda, a reta final do desespero tributário, para tomar essa decisão e chegar ao seu objetivo final. Então, pessoal, esse é o podcast de hoje. Queria agradecer a participação de vocês. Eu, sinceramente, achei essa conversa que eu tive ontem fenomenal, que virou o podcast agora, que acho vai servir aí para iluminar os seus pensamentos sobre essas questões. E, claro, estamos sempre aqui para te ajudar e trocar ideia, poder aprender e ensinar aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Dos mais hoje, de quase 500 clientes, nós temos na base aí essa felicidade que a gente tem conquistado junto ao nosso ecossistema. Então, não menos importante, agradeço aí a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, ao Wise Cowork, que faz sala de reunião, ao endereço fiscal, para fazer a abertura da sua empresa. Busque lá o Wise, é super baratinho o endereço fiscal deles. A X-Tech, nossa empresa de tecnologia, empresa de ponto digital, está com o ecossistema, tá? Próximo 2025, a X-Tech vai lançar vários dashboards comerciais para o mercado. Então não perca essa oportunidade de ter seu dashboard financeiro, acompanhar sua empresa em tempo real, porque vai estar integrado com a base de sistema e você vai poder fazer simulações dentro desse dashboard. Não é um dashboard apenas de fazer um ponteiro para cá, um ponteiro para lá, de montar um número para cá. Você vai poder fazer alterações dentro desse dashboard, vai ser algo incrível para você que é empresário, acompanhar em tempo real. A Lockset, que é a empresa de certificado digital aí muito rápido, muito objetivo, para trazer a segurança jurídica nas suas assinaturas de contrato. A 2P Partners, que é uma empresa de aquisição, de herança, sucessão, de estruturação empresarial, também no nosso grupo.
Enfim, pessoal, meu muito obrigado a todos vocês e aos nossos patrocinadores. Um forte abraço e até o próximo podcast.